para vocês. É muito bom estar aqui nesse dia para a gente conversar um pouco sobre brincar, sobre brincadeira, sobre brinquedos, sobre casinha. Hoje, nós vamos aqui centrar a nossa discussão no dia 28 de maio, que é o Dia Nacional do Brincar. E esse dia, que é muito importante, para toda a comunidade, essa infância, que pensa a criança, que pensa no desenvolvimento humano, nós temos aí o apoio, e também a intervenção e, sobretudo, o fomento a práticas belas, sensíveis da Aliança pela Infância, que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana sobre brincar. E esse dia, 28, Dia Nacional do Brincar, ele começa a ser celebrado em 2010. E para a gente conversar um pouco sobre isso, eu, Simone Passos, a coordenadora do Labrim, do Laboratório de Estudos Teóricos Práticos do Brincar, da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal e Ituiutaba. Junto comigo, eu tenho a Natália Damião, que é psicóloga, tem um trabalho muito bacana com infância. E junto com a Natália, eu também tenho Marlene Freitas, lá da Massaroca, Casa do Brincar. E quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão caro para nós. Natália, você podia se apresentar aí para quem nos assiste? Olá, Simone. Olá. Eu vou tomar liberdade porque eu conheço a tia Marlene. Eu falo que a intimidade nos traz tão próximos, E são pessoas que eu convivo tanto profissionalmente como na minha vida como mãe. Eu tenho 2 crianças e o brincar sempre esteve muito vivo, tanto na minha vida como profissional. E foi através do brincar com as minhas crianças que tive o prazer de conhecer você, Simone, e você, tia Marlene. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje para falar dessa temática tão importante, tão cada vez mais necessária, principalmente na modernidade, onde o brincar está sendo muito substituído. Então, como profissional, como mãe, como pessoa que convive com muitas crianças, eu vejo a importância de nós ressaltarmos, elucidarmos, trazermos novamente a importância desse brincar para a vida tanto das crianças quanto também dos pais, porque eu falo que a nossa memória emocional está no brincar. Então é muito legal a gente sim tirar um tempo para falar sobre isso. Então quero agradecer muito o convite e essa oportunidade. A gente é que agradece, Natália, a gente que agradece. Eu conheci Natália no teatro, assistindo a peça Rei Midas. Eu e Helena bem pequenininha, fomos ao Teatro Vianinha e foi a primeira vez que ela brincou com a Sara. Sim. Me lembro disso, foi muito legal. E fomos ao teatro nesse dia a convite da Marlene. Exatamente. Então, quero agradecer a Marlene, por nos recepcionar na cidade, nos recepcionar nas atividades lúdicas que acontecem aqui em Ituiutaba, que são muito importantes, A cidade tem uma característica que é de produzir a sua própria cultura, Você encontra aqui muitos artistas, muitos artesãos, e eu me senti muito bem acolhida na cidade, e a Marlene, é essa recepção, Ela nos traz para junto da cidade, para junto das pessoas que fazem cultura aqui. E aí, Marlene, eu queria que você se apresentasse um pouco, para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite a todos e a todas que estão nos vendo e ouvindo falar sobre esse encantamento e magia que é o brincar na vida da criança. E dia 28, é o dia, corrigindo um pouquinho a Simone, é o Dia Mundial do Brincar. Nesse dia, todas as energias do lúdico convergem para o brincar na infância. E também, a infância não quer dizer apenas aquele momento de 0 a 7 na nossa vida, não.
A infância a gente carrega nas nossas memórias, né? E trazemos de muitos e muitos anos atrás esse brincar. Simone e Natália, duas mulheres brincantes e parceiras nessa crença, sabe, de que o brincar pode transformar uma vida. Eu costumo dizer que uma criança desassistida na sua infância, a infância esquecida, essa infância da rua, a infância tomada da criança, roubada da criança, ainda se ela conseguir brincar com seus pares, brincar com seu grupo, com o seu companheiro, né, que é a outra criança, ela conseguirá se equilibrar mais na sua vida. Eu acredito nisso. E é por causa dessa crença e pelo fato de ela estar ligada à minha trajetória de vida, porque eu fui uma menina de uma cidade muito pequena, mudei para o Prata em 1952, eu tinha 5 anos de idade e já tinha 2 irmãos. Então, mudamos para essa cidadezinha pequena, onde a única coisa que nós tínhamos para viver era a companhia uns dos outros, aprendendo com a vida, aprendendo com o fazer. A gente construía o brincar. E é esse brincar que é defendido pela Aliança pela Infância, que existe desde 1999. Considera-se que estão comemorando 10 anos de Aliança pela Infância e Semana do Brincar. Anteriormente era um dia do brincar, dia mundial, mas foi crescendo, as alianças foram aumentando, mais pessoas entrando no grupo, mais gente preocupada com o exercício legítimo por direito da infância da criança, do brincar. E então, defendendo essa ideia, muitas pessoas abraçaram a causa e essa rede foi crescendo, essa prática, essa ação do brincar foi crescendo. E desde que eu tive notícia desse assunto, eu comecei a desenvolver aqui na nossa cidade também esse brincar como cultura mesmo, como chamado da aliança, né, atendendo esse chamado da aliança. Aqui e ali eu desenvolvi atividades de brincar. E na minha profissão, acho assim que falei um pouco demais e minhas amigas aí podem interromper, depois a gente retoma. Podemos até a questão do livro, porque toda essa trajetória veio desembocar, né, veio chegar aqui no livro que hoje eu vou mostrar para a nossa cidade, que é onde eu passei uma grande parte da minha vida, passo, né, uma grande parte da minha vida trabalhando com cultura da criança, que é o que será um bairro pinicado. Bom, e para a gente entender um pouco melhor desse assunto, vamos juntos assistir um vídeo. Eu sempre trabalhei com criança a minha vida inteira, ou com gente que ia cuidar de criança. Professores, né? Até mesmo cuidadores. Fiz todo tipo de trabalho nesse sentido. E sempre com foco na cultura lúdica. Para mim, que brinquei a minha vida inteira, que era a única diversão que eu tinha, quando criança, era brincar. Morava numa cidade pequena, que não tinha nenhum recurso. Então eu brincava. E brinquei muito, mas muito, em quintais, na rua. E esse brinquedo fez bem para todos nós dessa época, da época que não existia tecnologia. Porque quando você não tem nenhum outro recurso para o brincar, você cria o seu próprio brincar. E aí você já está trabalhando um elemento importante para que você seja um ser humano mais feliz,
que é a sua sensibilidade, a sua criatividade, o seu contato com a natureza, o seu contato com as coisas ao redor, com o que sobra, com o que está jogado fora, com o mundo do adulto. Pegando as coisas, os restos dos adultos, a criança constrói o próprio mundo dela com os restos do adulto. E ela imita. A criança aprende muito mais pela imitação do que pelas noções que você passa para ela oralmente. Então é vivenciando, né? Vivenciando a natureza que ela vai aprender a respeitar a natureza. É vendo como que uma planta nasce que ela vai entender o nascimento, que ela vai entender a vida, como é que nasce, cresce e depois te serve e depois morre. Bem, esse vídeo que vocês acabaram de ver é uma espécie de tutorial da Maçaroca, que posteriormente passou a fazer parte também das minhas pesquisas, das minhas aulas que eu trabalhava de cultura popular, das pesquisas que eu fiz, do brincar que aconteceu durante toda a minha vida, da memória mesmo do brincar. Quem fez esse vídeo foi Carol Marques, e virou para nós um tutorial quase, porque apresenta o brincar, fala das crianças, mostra elas brincando, né, as expressões do rosto, e, enfim, como as crianças se comportam quando estão dividindo o espaço da brincadeira. E são, aí também tem as meninas da Simone, da Natália, e eu gostaria que elas falassem, porque as meninas, os filhos delas, esse espaço de brincadeira, mas no sentido mesmo profissional, como elas veem isso na educação, no comportamento delas em casa, na criatividade, tudo aquilo que o brincar proporciona. Fala aí, meninas. Dão aí o depoimento. Vou deixar a Natália falar primeiro, porque Natália, né, Natália conhece a Maçaroca, Casa do Brincar, não só pela vivência das crianças, né, dos filhos, mas é uma relação um pouco mais antiga, que remonta aí essa questão que a Marlene aponta da construção dela de ser humano, de profissional, né, ao longo da sua vida. Então, Natália, você fala e eu complemento, pode ser? Pode ser, até porque eu estou me coçando aqui para falar. Temas que eu acredito que são muito importantes, valiosos e às vezes esquecidos, quando me colocam a missão de falar sobre eles, eu fico extremamente empolgada. Porque precisa ser ouvido, precisa ser expandido, e o brincar é um deles. Vou falar aqui tanto como mãe, como profissional, né? Sou psicóloga há 14 anos, e há 14 anos, um dos cursos que cursos extras, né, que a gente faz durante a faculdade, sempre eu caía no brincar. Eu fiz contação de história, fiz a arte do brincar, fiz arte-terapia, por quê? Eu sempre acreditei na importância, o curso de psicologia só elucidou a importância do brincar, principalmente na primeira infância, que a gente chama, né, do 0 aos 3 anos, e para a vida da criança como um todo. O que acontece para quem está aí nos assistindo? O brincar não é simplesmente o brinquedo. O brincar vai muito além disso. O brincar envolve criatividade, coordenação, desenvolvimento motor, habilidades emocionais, habilidades sociais. O nosso cérebro ele passa a se desenvolver desde a barriga da mãe. Então, a partir do momento que eu saio para o mundo, o que eu for estimulado, o que eu for exposto, são as áreas do cérebro que mais vão se fortificar. Vamos pensar nós, como pessoa, músculos, né? Se eu pego e vou na academia, ou eu sei que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão descobrindo a maravilha do exercício físico, né? Então, se eu vou na academia e eu resolvo malhar só braço, eu vou ficar com os braços musculosos, mas com as perninhas, como diz a Perila, né? Fininhas. Se eu fizer ao contrário, malhar só perna, vou ficar com aquelas pernas musculosas e os bracinhos mirradinhos, né? Magrinhos. A mesma coisa é o nosso músculo cerebral. Se
Se eu, no meu desenvolvimento treino, não desenvolvo determinadas habilidades, obviamente, elas vão ficar com um desenvolvimento mais lento, mais gradual. E, na primeira infância, a melhor forma de trabalhar o músculo cérebro de forma integral, ou seja, que eu estou garantindo, desenvolvendo todas as partes necessárias para uma vida futura, é o brincar. E volto a repetir, brincar não significa apenas brinquedo. O brinquedo, aquele eletrônico, o brinquedo pronto, ele não traz as várias possibilidades que o brincar livre traz. Que é imaginar, criar, tocar, sentir, expressar. E foi aí que eu encontrei a maçaroca. Porque acreditando em tudo isso, estudando sobre isso, quando eu me tornei mãe, eu fiquei ávida e desesperada para um local que me desse a oportunidade de vivenciar junto com os meus filhos esse brincar livre, esse brincar solto, onde o músculo cerebral estaria sendo desenvolvido pela toda a sua totalidade. E foi aí, com muita procura, que eu cheguei até tanto a Simone pelo teatro, tanto a Marlene, tanto pelo teatro, quanto a maçaroca. Natália, lembra que também aqui na Maçaroca passou quase a ser, eu acho que daqui a uns tempos poderá até ser completamente isso, a Casa da Criança. Porque sim. Você lembra da aura feminina? Sim, sim. Né? Esse grupo foi um grupo onde várias mães, né, incluindo a mim, se uniram justamente para entender esse maternar, né, esse gerar, esse desenvolver a maternidade de uma maneira onde a gente visualiza a relação mãe-filha com uma totalidade, né? Então, eu vejo a mãe sendo acolhida e vejo a criança sendo acolhida. Então, a maçaroca nos acolheu nesse intuito também. Natália, nesse sentido, quero te fazer uma pergunta. Qual a importância da mãe brincar com a criança? Olha, sobretudo agora, nesses tempos de pandemia, né? Porque com quem brincar, por que brincar, né? O brincar da criança entre a criança e o brincar da criança com a mãe. Como é que a gente pode conversar sobre isso? Muitas mães vêm com muita angústia falando que não tem tempo para brincar, que às vezes não gosta de brincar. Uma questão é o seguinte, uma criança é capaz sim de brincar sozinha. Só que o brincar com a mãe ou com o seu cuidador aumenta várias outras riquezas e possibilidades. Então a mãe ou o cuidador não precisa 24 horas se dedicar ao brincar, mas precisa sim aproximar essa relação da melhor forma possível. E o que possibilita isso? É o brincar. Essa brincadeira que vai transformar essa relação de maior proximidade. Tanto a questão de comunicação, limites, hierarquia, o brincar ensina. E você possibilitando esse brincar junto com a sua criança, além de memórias, você está aí desenvolvendo tudo isso que as mães às vezes tentam ganhar através da fala muito firme, ou daquela rotina engessada. E se ela se possibilitar brincar, ela está fazendo isso com muito mais eficiência. Agora, uma coisa que ajuda a facilitar isso, que sim, a mãe pode escolher e descobrir junto com o filho brincar que ela acha divertido. Tem mãe que gosta de brincadeira com pintura, tem mãe que, nossa senhora, não aguenta bagunça, então coloque outras brincadeiras onde ela também vai achar divertido. Natália, eu agora quero puxar umas lembranças aqui da Simone, que ela trabalha na função de professora daqueles que serão professores, né, educadores. E lembrando que se a escola tomar a consciência verdadeira de que a criança aprende brincando, ou que a criança deve brincar de aprender, nós teremos uma escola mais lúdica, mais alegre e, com certeza, uma aprendizagem mais eficiente. Eu acredito nisso piamente. Trabalhei assim minha vida toda. Quando os alunos se dispersavam, eu trazia eles de novo para nosso encontro de educação, cantando as cantigas de roda. E lembrar também, Simone, que
Leleque e a boneca também nasceu aqui na Maçaroca, né? Ah, a gente tem que falar de Leleque e a boneca hoje também, aqui nessa conversa, né, Marlene? Mas você me aguçou agora com relação à formação de professores, né? E vou tentar falar um pouco da minha criança, da formação de professores, de tudo que atravessa a minha vida. Eu trabalho com uma disciplina, Natália, que se chama Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. E a grande dificuldade, né, é disponibilizar o adulto para brincar, né? E na sala de aula, se você se atém somente aos métodos, você vai ter uma alfabetização, né, no caso da alfabetização, muito difícil, muito dolorida, né? Então, o professor, né, e aqui falando para os educadores, eles têm que estar atentos a essa forma de chegar à criança, né, que é um pouco do que você disse, né? Como eu vou estabelecer rotina, como eu vou me aproximar dessa criança, como é que nós vamos construir aprendizagens, né? Pensando que a criança é sujeito. Eu, educadora, eu, professora, eu tenho os meus conhecimentos, eu tenho o meu jeito de ser, de me expressar, mas a criança também tem. E eu preciso ouvi-la, e eu preciso dialogar com ela. E o brincar é esse canal, né? É a linguagem pela qual nós conseguimos chegar numa atividade muito sensível, eu diria, né? Onde você consegue, você sujeito, encontrar-se com aquele outro sujeito que está ali adentrando na sociedade com as nossas normas convencionais, morais e tudo mais que nós temos aí no nosso viver, né? E a gente que trabalha com educação, né, a gente que é educador, precisa ficar muito atento a isso, sobretudo no período remoto. Então, a gente tem assistido muitas aulas com as crianças, e essas aulas são muito expositivas, né? Então, o educador ele tem que fazer a exposição do conhecimento, mas a veia do brincar, né? Fazer um bingo, uma corrida, um busca-objeto, né? Uma gargalhada, trazer um brinquedo para se relacionar, é uma atividade muito importante. O meu encontro com a Maçaroca, com a Marlene, foi fundamental para estar fazendo essas afirmações aqui, porque a gente vê muito teoria na universidade, né? Sim. Muita teoria. E as práticas, muitas vezes, elas ficam ali miudinhas, né? A ponto de serem consideradas muitas vezes menores. Eu lá no Labrim fico brigando, né, com os meus colegas professores lá. Olha, vocês têm que buscar a brinquedoteca, tem que buscar o concreto, o material, que jogo que você está utilizando na sua sala. É português, é matemática. Então, traga a atividade, né? Você leva um brinquedo, leva uma dinâmica. Como se é feliz aprendendo? E a criança aprende a todo momento, né? Ela é um ser aberto à aprendizagem. Você podia falar um pouco sobre isso também, Natália? Isso é até muito interessante, Simone. Uma das questões que traz um pouco essa dificuldade, esse desafio do adulto, né? Seja professor, seja mãe, seja cuidador, recorrer ao brincar, infelizmente a maturidade nos endurece e nos faz esquecer dessa importância. E a fé, ou seja, não basta só estudar, às vezes eu tenho que relembrar, vivenciar. E eu acredito que isso a tia Marlene pode trazer para nós com muita clareza sobre esse vivenciar do brincar. Olha, Natália, eu tive uma mestra que mandou para mim, quando eu fui fazer o meu mestrado, sobre brincar. Ela mandou um livro dela para mim e um recado. E ela disse, Lídia Ortelli, é uma mulher que defende o brincar nesse mundo inteiro. E ela disse assim, Marlene, você pode até escrever sobre brincar, mas o mais importante é brincar. E essas memórias do brincar, daquela menina lá de pés descalços, nas ruas de barro, de terra, do Prata, vindo na minha vida toda, com meus filhos, com meus alunos, com as pessoas do meu lado, e depois especificamente mesmo
no Conservatório de Música, quando eu comecei a trabalhar com alunos do curso de Magistério em Educação Artística. Eu trabalhava teatro e cultura popular. Dentro da cultura popular, eu tive como foco maior o brincar. Aí pesquisei em Tutaba tudo, porque as pessoas falam, a criança não brinca mais hoje, né? E eu fui atrás dessa premissa, dessa pergunta, se de fato era assim. Não era. Quando a criança tem a possibilidade, ela larga o que tem, ou o celular, o tablet, o computador, ela larga para poder exercer a prática da brincadeira. E aí eu trabalhei com os meus alunos fazendo isso, pesquisando essas memórias do brincar, primeiro junto à família, depois na rua que eles moravam, depois com a pessoa distante, que ele brincou um dia, e ele tinha que trazer um brinquedo para a sala de aula e compartilhar aquele brinquedo com a turma, e depois nós juntávamos toda essa pesquisa, mais aquilo que eu tinha vivido, e fazíamos um projeto chamado Se Essa Rua Fosse Minha. E aproveito para dizer que se essa rua fosse minha, eu não deixava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se essa rua fosse minha, se essa mata fosse minha, eu não deixava de derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Jogue os contos em outro lugar, pois os peixes moram aqui. Se esse mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. O Se Essa Rua hoje não está mais servindo de palco para as brincadeiras. A rua foi tomada pelos motores, né? Barulho dos motores, quase nada bicicleta, muito automóvel, né? Muitas motos, e a criança não é mais segura para correr para lá e para cá. Então, a rua, esse espaço, praticamente, ela perdeu. E aí, gente, era necessário chamar no Pixera. Mostra aí pra gente no vídeo, Pixera. Pixera! Vamos aí, brincar! Quer que eu te pego? Só se for já! Encontrei as três abraçadas no vulcão. Tinha um olhos arregalados, parecia um ladrão. Otindolele, lalá. Otindolele, era eu que estava lá. Encontrei as três abraçadas no vulcão. Tinha os olhos arregalados, parecia um ladrão. Otindolele, lalá. Otindolele, era eu que estava lá. Então, gente, eu vou perguntar aí para minhas companheiras o que deu vontade de fazer a hora que chama? Pixera! Lamaripinicá! Quer que eu te pego? Só se for já. E aí entra na roda. O que dá vontade? Brincar, correr, dançar. Brincar, é claro. Dá uma vontade de fazer essa roda, não é? E entrar nessa roda, não é, gente? Então, essa roda e outras mais, dentro do Rodopios Cantados, que é um dos itens do livro Pixera, está no nosso canal do YouTube, Massaroca. Lá você pode acompanhar as cantigas que você vai ouvir, e as rodas estão descritas no livro, gente. Está aqui no Pixera, as rodas. E essa é uma das que nós apresentamos e lembramos
Existem outros que até já esquecemos. E o livro apresenta muito disso. E além de apresentar, ele vai falar também da importância das canções de roda. Eu poderia falar para vocês, porque girando, girando de mãos atadas em outros, a voz que ecoa e entoa cantigas de rodar, ar maroto, alegria entrelaçada, vão as crianças repartindo afetos nas cirandas e cirandinhas, no encontro com o companheiro de brincar. Isso é uma conversa. Olha, eu vou até me interromper, que eu estou com uma certa... um certo ciúme. Não vou falar nem outra palavra, porque ela é muito feia. Inveja é feia. Ciúme. Eu estou vendo que Simone está com esse livro bonito nas mãos. A Marlene, obviamente, está com dela. Depois eu quero adquirir. Claro, Natália. Claro. Viu? Ele vai chegar até você, sim, porque você representa um pouco do que será, Natália, Então. porque eu fui brincar de pique e cheguei primeiro. Exatamente, ela chegou no pique. Gente, esse chamado é da minha infância. Hoje, esse chamado se transformou porque a cultura é dinâmica. Ela se transforma. Então, hoje as crianças utilizam de outras fórmulas para chamar, nós chamamos de fórmula de escolha, para escolher quem vai ser o pegador. Nesse caso aí, era aquele que chamava primeiro, gente, vamos brincar de pique? Aí ele já tomava para ele a chamada. Pique será? Os meninos já respondiam. Lá vai brincar. Quer que eu te pego? Só se for já. Aí corria atrás para pegar. Quem era pego, saía fora. Até sobrar o último, né? Aquele último que conseguisse chegar no pique seria o próximo pegador. Então, eu brincava assim, ó. Quem quer brincar de pique, põe a mão aqui, que já vai fechar. E aí, quem fechava era o pegador. Isso, essa é uma outra fórmula de escolha. É importante, se a gente for brincar, manter um pouco dessas cantilenas, porque elas são tão distantes, elas atravessaram tantos anos, né? Mais de 500 anos. Pique será, eu mesma, eu já tenho quase 100 anos, então eu já vivi quase um século. Eu mesma participei disso quando eu era pequena, e vocês que são mais jovens do que eu também participaram, e nós não podemos deixar isso desaparecer, porque isso faz parte da história de vida nossa, da nossa memória cultural, é a nossa herança, que é a herança brasileira. Vocês vão encontrar também o pique-esconde, por exemplo, em todos os lugares do mundo. Porque ele parte, e Natália está aí para confirmar, parte da necessidade da criança de aparecer e desaparecer. Até a Disney aproveitou isso, gente. Na Era do Gelo, né? Isso faz parte do desenvolvimento emocional, né? Isso. Então, do ser individual do outro, né? Essa repartição, dessa simbiose inicial mãe e filho, que passa a separar-se, né, com o desenvolvimento emocional, e as brincadeiras ajudam aí essa etapa, né? E o pique-esconde é uma delas. E aí, Natália, aqui que você falou antes, a mãe e o pai é o primeiro companheiro e companheira de brincar da criança. A criança começa a brincar com a mãe já no ventre materno, quando a mãe canta para ela. Canta os acalantos, né? Os acalantos, as cantigas de ninar, são também atividades lúdicas que importantíssimas no desenvolvimento infantil, né? Importantíssimas nesse primeiro momento da criança no mundo, não é? Que ela não conhece nada, pensa um bebê olhando com a lâmpada. O que será isso, meu Deus do céu, né? Então ele vai aprendendo aos poucos e ele aprende brincando. Desculpa. Eu queria falar aqui, Natália, que a Marlene citou o pai, né, da mãe e do pai, porque nós estamos só mulheres aqui, a gente fica trazendo a responsabilidade para a gente muitas vezes, mas os pais também são fundamentais nessa brincadeira, né, no jogo. Então, os homens são muito importantes nesse processo educacional, né? Só que isso que eu queria sublinhar aqui, porque a gente acaba dominando, né? É porque culturalmente isso acaba sendo esperado e a gente acaba respondendo a essa cultura dessa
maneira, né? Mas, tia Marlene, olha, eu vou falar, eu quero conhecer um pouco mais do seu livro, porque o que acontece? A questão do brincar, além da gente ir esquecendo um pouco e se enriquecendo, às vezes eu sinto quando eu vou trabalhar com pais, ou, né, vou falar pais englobando aí todo mundo, que eles têm vergonha de mostrar que acha divertido brincar. Agora pensa uma coisa dessa, tem vergonha de mostrar isso pro filho, que tá com vergonha, né? Isso pra mim é uma coisa assim, que não deveria existir, mas existe. E é muito legal, às vezes, ter uma condução de como se brincar e trazer brincadeiras antigas, porque as pessoas estão complicando demais o brincar. Fazendo uma coisa que é simples e querendo complicar demais. Eu participo de um projeto onde o objetivo dele é realmente interagir o cuidador com a criança no brincar. E eu levei um livro, né, no caso era a avó, e a avó virou para mim e falou assim: olha, eu não sei ler, então nem adianta. E não, mas pega o livro. O livro está inundado de figuras. Crie junto com ele. Ah, não, mas ele nem vai prestar atenção. Eu falei, vamos tentar? Ah, ixi, quando eu converso com ele não presta atenção em mim, você acha que ele vai prestar em mim inventando uma história com imagens? E vamos tentar. Se não der certo, a gente pelo menos tentou. Só sei que eu queria que você estivesse lá para ver. Ela começou a inventar. E eram 3 crianças, um pequenininho e outros 2 maiorzinhos. Eles começaram a parar, foram rodeando assim a cadeira dela e ela olhava pra mim assim, assustada, porque não tava dando certo. E eu continuo. E aí ela foi indo, e aí tinha uma parte da história que tinha a foto de uma criancinha empurrando um carrinho de bebê. E ela inventando lá a história dessa criança empurrando. A pequenininha foi lá no quarto dela, saiu. Aí ela me olhou e pensou assim, tá vendo? Ela já dispersou. Foi o que ela pensou. De repente volta a criancinha lá do quarto com o carrinho de bebê. Então foi mágico. Então é essa mágica que eu acredito que você está trazendo aí para nós, Marlene. E é o que a gente precisa mostrar para os adultos, que não precisa complicar. Né? É muito mais simples. Olha, eu vou só sublinhar que está aqui no livro, no prefácio, fechamento disso tudo que a gente falou agora, sobre a questão do adulto. É tarefa do adulto abrir a fenda do mistério lúdico que inebria de alegria, curiosidade, encantamento presente no brincar e que constrói no universo da criança o seu sentido ontológico de viver. Está aqui no prefácio. E mais ainda, a nossa responsabilidade. É a responsabilidade que vai pesar nos nossos ombros. Se de novo não varrermos a casinha, se não cuidarmos da boneca, se não rompermos o cabo de guerra, se não procurarmos no boca de forno, se não enxergarmos as Terezinhas de Jesus, se não enfrentarmos a próxima casa da amarelinha, se corrermos sempre para frente, sem nunca parar no pique, se não apararmos a bola, dividindo-a no Maria e Viola, se não passarmos o anel, se não entrarmos na cirandinha e dar meia volta sempre que precisar, se não voltarmos, ainda que por instantes, a ser crianças, se não buscarmos, no começo de cada dia, os restos de manhã para a reconstrução da vida. A minha parte do que eu penso sobre brincar, eu fecho por aqui. Mas quero chamar para algumas brincadeiras. Oba! Por exemplo, vamos seguir aqui. Quem brincou dessa Encontrei as 3? Levanta a mão! Já levantei! Brincou, graças a Deus, brincou dessa. Encontrei as 3 abraçadas no fogão. Não! Que Bom, isso, depois nós vamos falar sobre a contextualização, gente. Porque, por enquanto, esse fogão é o fogão de lenha, né? Mas ainda existe no Brasil em vários lugares. Vixe! E a mãe da rua, quem já brincou? Mãe da rua! Nossa, gente, estou me sentindo por fora. Mãe da rua? Como que é?
Tá aqui no Pixerá, tá ensinando. Então é mais que a outra que eu preciso desse livro. Fala que a criança foi feita pra Marlene, voar. Natália tá precisando desse livro. Ela vai ter. Ó, é na rua que a criança transpunha os mais variados obstáculos, vencendo desafios no pega-pega. A mãe da rua é aquela que ficava no meio da rua, e os outros passavam para cá. Aquele que ela conseguisse pegar, ficava de ajudante da mãe da rua. Ficava no meio de novo. E até chegar toda a turma que estava com ela pra cá, a ficar no meio da Olha rua. aqui. Aí chegou, então, fez a mãe da rua. E, gente, e cadê o grilo? Quem já brincou? Cadê o grilo? Levanta a mão. Nossa, Marlene, espera só um pouquinho que eu preciso pegar uma cola com a menina aqui. Vai querer brincar. Ela pode brincar com Maria Viola. Ai. Desculpa, gente. Bom, pode acudir aí, Simone. Vamos continuar. Cadê o grilo? Me dá cantinho. Vai pedir seu vizinho. Me dá cantinho. Vai pedir seu vizinho. Me dá cantinho. Vai pedir seu vizinho. Por quê? Porque naquela época havia grandes relações de vizinhança. As pessoas sentavam na porta da rua, né? Para ver os filhos brincar e trocar receita de comida ou de vida, né? Depois, balança caixão. Esse é. Aê! Balança caixão. Responde, Natália. não, mas não, Balança caixão. balança caixão. Quem vai não sei o quê? Como que é? Balança caixão, balança senhor. Como que é? Balança você. Balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Isso! Muito bem, muito bem. E Marinho vem pro céu. Não. Essa está desaparecendo, não podemos deixar, não. Só por causa do Capetinha. Marinha vem pro céu, Capetinha não deixa. Vem rezando que ele deixa. Aí os menininhos em fila saem rezando. E o Capetinha tenta distrair e fazer ele rir. Se conseguir fazer ele rir, vai ficar com o Capetinha. Se não conseguir, fica com o anjinho. No final, o Capetinha leva todos para o inferno e os anjos levam os outros para o céu. Marlene, que era melhor ela falar capetinha na brincadeira, né? Que eram as palavras proibidas, né? Tem que ter cuidado. Mas se for brincando, o que tem? É Não, assim, brincadeira, o uau. prazer né? estava aí, né? Em você a brincar gente e tava aí. falar um palavrão, porque não podia falar palavrão, mas na Não. brincadeira podia. Olha, a criança não incomoda com isso. Engraçado, ela não presta atenção se é palavrão ou não. Ela está envolvida, né, com o lúdico, com o prazer. Tia Não, Marlene. essa ela não vê, não é? E essa brincadeira remonta à Idade Média, quando no teatro, tudo São Miguel pesava as almas para levar para o céu. O barqueiro queria levar para o inferno. Então, vindo né, de séculos atrás, da nossa colonização. Tá aí. E depois nós temos: somos 3 marinheiros, 2 quebrados e um inteiro com uma perna só, e a outra rabicó. Esse é um brinquedo, é uma brincadeira, porque não é brinquedo. O brinquedo é o objeto, né? A brincadeira, sem o brincar, não existe objeto, ele é morto. Então, esse é o brincar. Esse é Para você ver, né, como realmente é importante trazer, né? Épocas diferentes aqui, e o tanto que a minha época, e olha que eu brinquei ainda em rua, ainda tinha isso, que os meus filhos têm só se eu levá-los à praça, né? Ou levá-los a locais assim, mas eu conheci de todas que você me falou uma, né? Então, por que a gente não pode deixar realmente morrer? Porque são coisas muito legais, muito simples e que traz muito material cultural importante, né? Exatamente. Agora, eu vou mostrar para vocês, fechando esse capítulo do livro, que é A Mãe da Rua, que era a brincadeira mais na rua, uma brincadeira que nós fazíamos quando eu era criança. Veja se dá para vocês verem aí, gente. Tá um pouco baixo. Aí. Vocês estão vendo? Já Vocês estão vendo as figurinhas? Estão vendo as figurinhas? Muito. Eu vejo. É só se apagar a luz.
Você apagar a luz para mim, Renata? A sua luz está muito perto do papel, Marlene. E aí? Melhorou? Eu vejo que no centro é uma montanha, uma árvore. Melhorou? Eu acho que como tem luz, a gente não vai conseguir ver bem. Acredito que o vídeo dificulta um pouco. Tá, mas deu para vocês verem que é uma sombra, Sim. né? Iluminada por uma lanterna. Mas nós, crianças, naquela época, iluminavam assim, ó. Vou mostrar. Nossa aula agora, ela é ilustrada, nesse nosso encontro. Vou mostrar com o que nós usávamos, né? Porque nós não tínhamos esse recurso, às vezes. Peraí, gente. Vocês vão ver que fica mais interessante. As figurinhas estão de cabeça para baixo, mas eu vou pôr só uma. Agora veja aí, dá para vocês verem alguma coisa? Melhorou. E o que está acontecendo? O objeto móvel? Ó, o objeto móvel. Olha essa coisa interessante. Então, essa brincadeira que a gente fazia quando criança, nós aproveitávamos um dia de lavar roupa e pegava os lençóis da nossa mãe, colocava no varal, recortava as figuras de revistas. Naquela época tinha gibis também, muitos gibis, e a revista Cruzeiro, Manchete. A gente recortava, molhava o lençol, botava a figura lá, que prendia, né, na umidade, e vinha com uma vela por trás, e a gente fazia as falas. Estávamos fazendo teatro na porta da rua. Teatro de sombras, que eu vim descobrir muito mais tarde. Veja bem, da onde que a gente aprendeu isso? Porque Marlene, deixa eu te contar uma coisa. A minha tia, Edirce, ela, quando a gente conversava, ela me contava uma brincadeira semelhante. Você está falando de experiências do Prata, de experiências de Santa Vitória, e nós somos de Patrocínio. Então, olha só. Né, ela é mais ou menos da sua idade, assim, e ela me narrava isso, né, desse teatro no lençol, né, ela falava que fazia teatro com lençol. Então, como que essa cultura atravessa, né, as espacialidades, o tempo e o espaço, né? Atravessa o tempo bem e o interessante espaço. Não podemos deixar isso ir embora com a sua tia. Pesquisa ela. Pesquisa o jeito dela brincar, né? Não deixe embora. E essa brincadeira, então, pra vocês verem, quem inventou o teatro sombra foram os chineses. Anos e anos atrás. E a gente fazendo brinquedo de teatro sombra sem saber. Sem saber, né? Não sei como que isso chegou até a gente. Fechamos aqui um capítulo do livro, do que será. Depois vem as rodas, que eu falei para vocês, que já estão lá no YouTube. É só pegar o livro, ler, pegar a roda, cantar e brincar. É simples demais. Vamos agora para os brinquedos que a gente constrói. Esse brinquedo aqui, não sei se vocês estão vendo. Estamos. Não? Sim, estamos. Ó, quem sabe o nome desse brinquedo? Mãe, você sabia que tá... Eu não sei o nome, mas eu já cheguei a brincar. Ele faz um som também. Quem sabe? Eu brinquei. É um botão, né? Aí você Um botão aqui no meio, mas pode ser tampinha de garrafa, pode ser tampinha de pet. Brinquei com botão. Botão e cordão. Esse eu também brinquei. Gente, mas não é um cordão qualquer e nem um pezinho qualquer. Tem que equilibrar. Senão não dá esse giro aqui de jeito nenhum. É pura engenharia. Sabe? Velocidade, peso e movimento. Sabe? E olha só. Olha, Natália, que maravilha se você fizesse brincadeira com seus meninos. Até ele conseguir fazer esse giro com o botão, olha o quanto que ele tem que concentrar. Depois um relaxamento, porque ele pode brincar com isso por um tempão. Tem criança que põe na orelha e com o outro colega. Tem criança que fica tão hábil
ao brincar que a brincadeira vira uma invenção, sabe? Uma invenção dessas que pode gerar futuramente grandes conquistas humanas através das ciências exatas. O brincar propicia isso. Quem conhece, isso aqui chama currupi, esse que eu mostrei. O currupi, a gente fazia com o botão e o cordão, mas fazia também segurando nos dedos de uma colega e encostando o pé um no outro, e girava, soltava. Aí a pessoa saía correndo meio desequilibrada, equilibrando coisas, que era também chamado de currupi. Por isso, nesse livro aqui, tem o segundo capítulo, que é Rodopios Cantados, e depois o terceiro, que é Zunindo Currupios, que aquilo zunia, não é? Agora eu vou mostrar para vocês um outro, para ver se vocês se lembram, que nós estamos unidos e currupios, estamos quase fechando. Eu vou pegar esse papel aqui, o Dudu deve saber fazer isso muito bem, depois mais tarde ele conta, e vamos fazer uma flecha de papel, que aí não é fácil fazer não, viu? Mas é muito interessante quando a gente consegue. A gente vai girando, segurando o polegar e o indicador, a flechinha, e aí a gente puxa a flechinha, ó. Puxa com o polegar e o indicador das duas mãos. Coordenação motora tem que estar aí, ó, sendo treinada a 1000. Aí, ó, nós vamos colar com cuspe. Porque nós não tínhamos cola para fazer isso, não. Então é com cuspe mesmo. Eu era mais levada, eu fazia isso daí, Marlene. Mas era com mordendo o papel, fazendo a bolinha e punha no tubo de caneta. Aí, Simone, aí já é da sua época. Isso, já é o brincar, esse brincar transformado, porque olha só, com a flecha, o que a gente fazia? A gente punha vários pedaços de papel assim no bolso, a gente já usava umas bermudas e saía para a rua para brincar, né? Daí aquelas mulheres dos anos 60, dos anos 70, usavam cabelo desfiado, esse cocão assim, né? A gente ia para os parques, levava a flechinha e o canudo e ó... Grudava no cabelo. Grudava no cabelo das mulheres. Elas só iam perceber quando chegavam em casa, né? Porque era tão levinho aquilo. E aí a gente rolava de rir. Né? A gente postava no outro e ia dar risada. Nessas alturas a gente já estava todo com cheiro de jaratataca. Porque já tinha corrido muito, rolado no chão, né? A gente não ligava para isso, criança não liga para isso, né? Se está cheirando ou não, se está com o nariz escorrendo ou não. Ela quer brincar. Tem colega de brincar, oba! Não importa quem nem como, né? Bom, então eu mostrei para vocês. Ah, e tem também as 5 pedrinhas. Gente, esse brinquedo não é fácil. Se a criança conseguir, é um grande desafio. É jogar pedrinha para cima e pegar as outras. Eu sou craque nisso. Mas aqui não dá para a gente mostrar. Mas no livro ensina direitinho. Olha a minha pedrinha aqui. Você tá com a pedrinha? Eu tô com a minha pedrinha aqui. Não treina lá. Fala pra Helena que a outra, quando eu ver ela, eu quero ver ela craque na pedrinha. Tá bom. Vou falar pra ela. E aí, olha só. Esse aqui, que também virou Blade, virou outras coisas, mas olha só. Isso aqui não é fácil. Olha só a atenção que tem que ter, porque o barbante ou fieira do peão tem que ficar certinho. Não pode ficar em vão. E aqui a gente enrola e segura aqui em cima e solta e puxa, né? Solta no chão e puxa. Esse é o peão feito de madeira pelos nossos pais marceneiros ou amigos. O outro, eu não sei se vai dar para ver, que é esse aqui, ó. Dá para ver? Muito. Vendo, menino? Ah, é o peão pequenininho que fazia assim. Esse chama piorra. Esse aqui, peão, que é com a fieira. A piorra é o meu dedo que gira. Que gira. Depois virou Blade, né? Depois virou Blade ou um peãozinho de plástico. E temos ainda esse. Esse aqui é o sofisticado.
mas é da minha época. É a carrapeta. Ela precisa de um apoio aqui, que não pode ser minha mão. Vou ver se com o livro funciona. O que será aqui que vai servir de suporte. Ó. Criança de 3 meses, 4 meses, fica com os olhos esbugalhados quando vê isso aqui. Eu tenho experiência com o Pablo, primeira vez que viu essa carrapeta. Olha só, peão, piorra, carrapeta, todos a mesma função, de girar e som, mas cada um com a especificidade. Isso aqui é mais complicado, exige maior habilidade, que a criança vai desenvolvendo na medida que ela brinca. Esse aqui vocês devem conhecer. Sim. Alguns chamam de... Pode falar. Ixi, eu nunca soube o nome, mas já brinquei. Eu também não sei o nome. Olha, uns chamam de equilibrista. Esse equilibrista meu aqui tá falhando. Não sei porquê. Tia Marlene, você me mostrando tudo isso, eu como profissional só tô vendo aí o tanto que você já trabalhou nesses brinquedos que você mostrou. Atenção, concentração, a aceitação à frustração, limites, coordenação motora grossa e fina, tudo só nestes aí que você me mostrou. Exatamente. Os desafios das mães na atualidade, tá? As telas, elas vieram para nos ajudar? Com certeza. Né? Se não fossem elas, as aulas não estariam sendo possíveis nesse momento. Mas ela também veio para limitar muita coisa. E uma das coisas mais limitantes está sendo a aceitação à frustração e o processo do aprendizado da espera. Tá, eu não espero implícito. acontecer. Eu não espero aquilo. Entendeu? Eu tenho que tentar uma vez, eu tenho que tentar outra. Não, agora eu percebi que eu tenho que pular mais pertinho. Uma coisa, as crianças hoje não têm muita paciência. A não ser com os legos, talvez, né? Com os brinquedos de encaixar. Mas essa brincadeira que ele mesmo tem que... Ele é dono do brinquedo, não é? Porque é ele que vai manipular, é ele que vai jogar, é ele que vai brincar. A responsabilidade. E tem uma outra dificuldade que as crianças estão tendo muito. Jogou a pedrinha na primeira casa da amarelinha. A pedrinha ficou na linha. Ó, meu bem, você errou. Dá a vez pro próximo. Ih, dá a vez pro próximo é uma tragédia. Não, a aceitação, a frustração, tia Marlene, extremamente importante para a vida. Nós nos frustramos diariamente, faz parte, é normal. A gente precisa mostrar para eles isso com muita naturalidade, né? A gente tem que insistir. Eles vão brigar, choramingar, mas a gente tem que continuar insistindo, que essa é a nossa função. Sim, né? sim. Senão, a gente não desiste. A gente tem que insistir, falar, mostrar, brincar. Que vai acontecer. Isso aqui eu vou mostrar um brinquedo que um senhor que eu conhecia, que me fechava. É o mínimo isso aqui, gente. Faz uma certeza. É uma gracinha. Esse eu conheci na Maçaroca. É bonitinho demais. Aí, esse senhor chamava-se Josué. Ele tinha 82 anos e ele fazia brinquedos de madeira. Nas pesquisas eu descobri que o seu Josué é a Dona Marinha, bonequeira. Da Dona Marinha tem aqui atrás um monte de bonecas dela e até botei umas outras aqui. E Dona Marinha também está. O seu Josué já foi embora para outra dimensão. Mas a Dona Marinha ainda está aqui, mas as galinhas do seu Josué ficou. O seu Josué foi fruto da nossa pesquisa de brincar. E aí eu não larguei mais, nem ele nem a Dona Marinha, sabe? Tudo que eu fazia no Sexta Rua Fosse Minha, que era oficina de 10 brincadeiras com os alunos e com os meus alunos e os alunos de outras escolas que iam para trabalhar nas oficinas de brincar. Nessas oficinas nasceu jingle para bonequinhos de pano, argila, brinquedo de lata, do pé de lata, brinquedo de madeira, brinquedo de plástico, a gente fazia também, as contações de histórias. E então, a gente, o seu Josué e a Dona Marinha, fez parte da minha vida, e eu reverencio, tenho maior satisfação de tê-los conhecido. Dona Marinha virou objeto de pesquisa de faculdades, em doutorados, mestrados, livro
Tem um livro, Cleidoscópio, que foi organizado pela Maria Clara Machado, da UFO, de Uberlândia, onde eu escrevi sobre essas pesquisas de Pirutaba. O artigo se chama Fuxicando na Tijucaia. Fuxicando, que é o fuxico, uma coisa vai contando, o outro vai mostrando, o outro vai falando, e a gente faz ele também, né, no tecido, e é tão bom de fazer que a gente não para. E, além disso, Tijucaia é a união de Tijuco com a lenda da caiaca. Tijucaia. Marlene, a Natália apontou alguns conhecimentos aí que ela percebe nessa sua demonstração de brinquedo. Eu só queria ressaltar aqui que também existem vários aprendizados do ponto de vista da história, da cultura local, né, das pessoas do nosso entorno, que são muito importantes e que produzem história e cultura, né? Então, quando a gente vai citar como que um brinquedo da sua época surge na minha época, e como é que isso é atualizado agora pelas novas práticas da infância. Então, a gente está falando, você leu isso no seu prefácio, de questões ontológicas, né, humanas. Então, como que a oralidade é importante nisso, né? O diálogo, perceber os raciocínios, as construções, a interpessoalidade, né? Como é importante a figura da Dona Marilinha, como é importante, né? Como sujeito histórico, como aquela que propõe conhecimento, né? Como que a boneca que ela produz, né, é um objeto em si, como que essa boneca é diferente das outras, como que a boneca de plástico é diferente da de pano, e nem por isso deixa de ser mais ou menos boneca, mas como é importante a gente perceber a nossa cultura, né, o nosso fazer, a nossa ancestralidade, né, os nossos percursos de formação de sujeito. Enquanto isso é importante para a gente ter as nossas raízes e sermos, né, pessoas saudáveis. Eu acho que essa é uma grande questão também no brincar, né? A nossa saúde, o nosso desenvolvimento integral, né? Que é físico, que é psicológico, que é mental, né? É acadêmico, né? Então perpassa por todas essas questões aí, tudo que você nos mostra. E o mais importante é feliz, né? Eu acho tão bacana isso, né? Que isso nos faz tão bem, né? Nos traz felicidade e nos projeta, né? Até falar disso, né, Simone? Aqui nós estamos conversando sobre brincar, né? Sim. Nós temos a possibilidade de nos aproximar para brincar, e o brincar, ele aproxima, né? A roda, nós temos que tocar no outro, não é? Nós temos que abraçar a mais faceira. E olha a roda, que coisa! Abraço a mais faceira, eu não abraço. A mais faceira, eu não abraço. A mais faceira, eu não abraço. Abraço a boa companheira. Abraço a boa companheira. Olha que lindo, né? Exercitando o afeto. Não é a mais linda que eu quero abraçar, mas a que eu amo, né? A minha companheira. E aqui eu estou mostrando para vocês uma bonequinha da Dona Maria. Lembrando que Rudolf Steiner, que é o pai da filosofia, da pedagogia Waldorf, que trabalha a criança, o brincar e a natureza, ele diz que a boneca, isso é para a Natália, que a boneca que mais se aproxima da figura humana para a criança é essa daqui. Uhum. Não, ele é radical, né? Ele, assim, ficava bravo com as bonecas, as Barbies da vida, né? Nós não temos como fugir muito desse consumismo, da boneca de plástico, né, que apareceu com a indústria no Brasil, isso há muitos e muitos anos atrás também, na época da Revolução Industrial. Nós não temos como fugir, porque nós vivemos essa realidade. A criança tem desejos, né? Ela vê uma boneca, ela tem dificuldade com essas daqui, porque ela não é mostrada, ela não está em evidência, né? Se a gente voltar a falar assim, olha, esse mês nós vamos brincar só com boneca de pano, provavelmente elas vão pegar aqui na maçaroca, elas brincam até com boneca de sabugo de milho,
Isso mesmo. Que elas mesmas... Até que não é boneca, né? elas constroem. Até com que não é boneca. Pedaço de pano, pedaço de pau, tudo isso vira boneca. Essa é a grande sacação e a grande mágica. É construir e desconstruir o brinquedo. Exatamente. É fantástico. As pessoas ficam assim, por que você arrancou a perna da boneca? Oh, meu Deus do céu! Todo menino arranca a perna da boneca, desenha outra boneca. Ixi, cada boneca sem braço, sem perna, sem cabelo. Nós temos que deixar um pouquinho de complicar o brincar, né? O brincar, esse é o grande recado de que a semana do brincar fala. É o brincar livremente. Aqui a gente tenta fazer isso, mas as crianças precisam brincar livremente. E você é um observador que acrescenta alguma coisa. Quem já brincou de balança-caixão? Ou chicotinho queimado? Não conhece, não? Então vamos brincar. Aí mostra a brincadeira, né? E faz. E ele se envolve. A hora que começa, envolve, que a gente não tem nem noção de quanto isso é mágico e encantador. Gente, eu acho que eu chamo todos para depois conhecer o Lambari Brincar, todo mundo brincar alguma coisa nessa semana. Pelo menos esse ano, o tema da Semana do Brincar é as casinhas, né? Os brinquedos de casinhas, as casinhas da nossa infância. Você pode fazer em cima da mesa, as cabaninhas, debaixo da mesa, tampa com pano, com a criança. Você pode deixar ela inventar um barbante, alfinete, o que você tiver em casa para brincar de cabaninha, porque a casa, a Semana da Mundial do Brincar está dizendo, é o acolhimento. Por isso que a criança gosta tanto. E as representações, né? As representações sociais, psicológicas, associação dos medos, a representação do medo, do susto, não é? Do sofrimento. A criança chora, fala, ela manipula objetos, cria coisas dentro da casinha. O brincar de psicologia, Marlene, nossa, até achar de sangue, vou até falar de Marlene, porque não consigo falar Marlene. Tia Marlene, é justamente a força de comunicação das emoções. Nós utilizamos o brincar na prática clínica para trazer o que a criança tem para falar. Então a gente não pode calar essa voz, né? Não. A gente fala que a gente é o espectador do mundo, da cultura da criança. E quando a gente consegue, além de espectador, ser participador, a brincadeira funciona muito bacana para a gente também, né? Como diz a Leleca e a boneca, né, Simone? A gente não pode deixar morrer a criança dentro da gente, né? Isso. Eu acho que isso é muito importante, né, Marlene? Não deixar morrer a criança dentro da gente. Eu tenho certeza absoluta disso. Sempre presente. Porque quando eu trabalho com os adultos, na pastoral da criança, principalmente, eu faço treinamento de brinquedistas, elas viram tudo criança. É impressionante. Mas é muito gostoso. Quando a gente deixa de ficar pegando a timidez, a vergonha e se liberta, isso é realmente terapêutico. Então, convido a todos vocês aí a se redescobrir de novo, talvez com a condução do livro, né, que às vezes vai te ajudar a lembrar. Chama as crianças da sua vida e você vai brincar. Para adquirir o livro? Para adquirir o livro é aqui comigo mesmo, na Massaroca, pelo telefone 99866-1513. Se te quiser encomendar, fala comigo e a gente tem o maior prazer. Se for possível, eu quero ainda fazer o Pixera 2, porque ainda tem muita brincadeira dentro dessa cabeça aqui, dentro desse corpo, sabe, inteiro, para poder ser mostrado, para poder ser lembrado, para poder ser brincado. Antes da gente chegar ao finalmente, porque esse assunto nos esgota, mostrar primeiro uma boneca que as crianças fazem por aqui, uma boneca de rolha, todas as duas é de rolha.
esse aqui virou personagem de história, o Rumpelstiltskin. Bom, então nós vamos encerrar esse nosso encontro, muito contrariada, mas fazer o quê, né? Lembrando que as meninas vão fazer as considerações delas também, Simone e Natália, e aí eu encerro o Pix Será. Podemos até terminar com o vídeo, mas eu vou falar umas coisinhas antes e depois terminamos com o vídeo. Bom, Natália, aquela hora eu deixei você falar primeiro, agora eu vou falar, tá bom? Sim, claro. Vamos tirar no 2 ou 1. Brincadeira. Papel, tesoura. Bom, então aqui, né, já caminhando para a despedida. Marlene, muito obrigada pelo convite, né, para fazer essa conversa com você. Muito obrigada. Muito obrigada por ter convidado a Natália para conversar aqui conosco, né? É um dia para mim feliz dizer sobre o brincar, sobre a importância do brincar. Como nós adultos, né, não podemos deixar isso esquecido em nós, né? Jamais podemos deixar a criança que está em nós desaparecer, né? Então, fica aqui o meu agradecimento e essa minha fala, né, que é inspirada lá na bonequinha de pano do Ziraldo, né, que a gente não deixe a criança sair de nós. Por quê? Porque isso é vida, né? Isso é felicidade. Então, que a gente não se preocupe com essas convenções sociais que andam nos fazendo tanto sofrer, né? Então, esse ser rígido, que não brinca, que não faz uma piada, que não faz uma próxima, né? E que a gente se aproxime, que a gente se desvista um pouco, tira essa carapaça, essa rigidez de adulto aí, que a gente se aproxime mais das crianças, que nós brinquemos com elas, que nós as deixemos brincar, sobretudo nesse período, né? Então, que é tão difícil, estamos grande parte dos brasileiros aí presos nas suas casas. E tem muito brinquedo da cultura popular que pode ser brincado na nossa casa, né? Na nossa sala, no nosso quintal. Então é preciso a gente retomar isso, né? Esse Pix Será, Lambari, Pinicá, né? Então acho que o livro é uma boa pedida para isso. Como é que a gente consegue brincar de balança caixão no nosso quintal, né? Balança caixão, balança você, não tapa no outro, vai se esconder. Então que o pai e a mãe brinquem, que o cuidador brinque, né? Que a gente estabeleça aí rotinas mais felizes, rotinas de aprendizagem e rotinas de cultura. Então fica aqui o meu agradecimento. E aí eu complemento com o meu. Quero agradecer a tia Marlene, Simone, por esse momento tão gostoso que é falar de algo tão importante. No dia a dia clínico, eu vejo que está cada vez mais não só importante, urgente. Está sendo urgente falar sobre brincar. Está virando já a questão de saúde emocional. Então, eu fico muito feliz e quero te parabenizar com muito carinho, viu, tia Marlene? Esse conteúdo que você está colocando nesse livro, faço questão de divulgar, de falar, e eu falo, né? Quantos pacientes que já chegaram até aqui e me perguntam, Natália, o que você acha que eu tenho que fazer? Vai lá na tia Marlene, vai lá brincar na Maçaroca. É lá, não é, tia Marlene? Então, assim, fico muito feliz e, assim, orgulhosa de você ter colocado todo esse conhecimento, seja no volume 1, lá no volume 2, porque tem muita coisa que a gente não conhece, tem muita coisa que a gente pode sim aplicar em casa, pode sim aplicar na praça, que não depende de questão financeira. Nossa, não tem dinheiro para comprar um PlayStation, não precisa preocupar, não. Né? Ele está fazendo falta, não. Vamos aqui para o outro lado. Tem problema ter PlayStation? Lógico que não, mas não é só. Né? Então, fico muito feliz, desejo todo sucesso para você, né, do seu livro, né? E mais do que isso, da mensagem que você está passando com ele, do conhecimento. Quero já adquirir o meu. Mando um abraço aí a todos seus, o seu, Simone. Muito obrigada por essa noite, viu? De coração. Bem, eu só tenho a agradecer essa parceria. São duas pessoas encantadoras, preocupadas, cuidadosas com a infância, cuidadosas com os seus pais, e que veio acrescentar muito a toda essa crença que eu defendo, todo
o trabalho que a gente realiza com as crianças através das experiências sensoriais e criativas. E gostaria de terminar dizendo: vamos embora, gente. Vamos entrar na brincadeira. O tempo passa ligeiro. É um fio de trapo fino e leve, que se escapar, perde-se por inteiro, mas ainda está na hora. Vamos voltar no tempo, atrás do nosso quintal, nessa grande sapituca. Só sobra quem está mal. Vamos ver o vídeo para terminar?